falar de Josafá? Quem já ouviu falar de Josafá? Você não, você não vai. Segundo Crônicas 20, capítulo de número 20. Isso. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Quem quer vitória sobre os seus inimigos? Quem quer vitória? Poucos. Amém. Quase ninguém. Mas muito bom por isso. Mas nós vamos contar sobre o que Josafá fez para poder alcançar a vitória. E nesta noite eu peço que os irmãos se concentrem muito nisso. Eu quero que os irmãos se concentrem e prestem bastante atenção na leitura que nós vamos fazer, porque eu sei que Deus vai falar tremendamente no teu coração. E esta é a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azanón Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu inimigo? Habitarão nela, e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vós disse no Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Esta peleja não é nossa, senão de Deus. Os 16 diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e ó Jerusalém. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, ó Pai querido, nós estamos aqui clamando a tua face, clamando a tua presença, ó Deus.
E, Pai, neste momento eu lhe peço, joga por terra todo eu, toda a carne, toda a probabilidade de eu achar que eu sou, que eu faço alguma coisa, porque eu nada sou, eu nada faço. E eu peço neste momento que o Senhor tire todo o conhecimento humano, que o Senhor tire toda a possibilidade, Senhor, de um homem falar alguma coisa, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser tocados por Ti, a Tua palavra nos alimenta, e nesta noite ninguém, Pai, vai sair daqui da mesma forma que entrou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nesta palavra, Josafá, ele era um homem muito respeitado pelas suas ações. Josafá foi um rei que toda a sua vida se dedicou em fazer o bem ao próximo. E diferente dos outros reis de Judá, Josafá se destacava porque ele era amoroso para com o povo. Tanto que quando Josafá recebeu a notícia que o povo dos Moábios, dos Amonitas, estavam preparando para invadir Judá, e a palavra Judá significa louvor. Quando Josafá soube, porque estas terras, Moabe, a terra dos Amonitas, dos Meunitas, foi terra que Deus não deixou Josafá invadir. Deus não deixou o povo de Israel pelejar contra elas. Mas por causa disso, este povo quis se levantar achando que Judá era fraco, achando que Josafá não tinha condições de pelejar contra ele, e não tinha. Porque esse povo reunido, eles davam uma grande multidão que fatalmente massacraria todo Judá. O exército daqueles homens era muito grande. E quando Josafá recebeu a notícia de que aqueles reis queriam se levantar contra ele, Josafá fez uma coisa que nós precisamos fazer quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos desprotegidos, quando nos sentimos vazios, sozinhos. Foi o que Josafá sentiu e ele fez. Ele disse: vou preparar o louvor, eu vou preparar o jejum. E ele formou toda a congregação de Judá, todo o seu reino, e fizeram jejum ao Senhor, e proclamaram o jejum. E o jejum, meu amado irmão, não é algo que você faz porque você quer manipular a Deus. O jejum é algo que você faz para demonstrar externamente o que você é internamente. Jejuar é você abrir o teu coração para Deus, é você dizer: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Jejuar é você dizer: Deus, eu não tenho força, eu não tenho condições para fazer, mas eu sei que eu posso contar contigo. Josafá sabia que fisicamente, humanamente falando, ele não tinha soldados para guerrear contra aquele povo. Então ele disse: eu vou colocar nas mãos de Deus, porque eu sei que os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. A luta que para você, o teu gigante parece 3, 4, 5, 10 vezes maiores do que tu, e que não tem jeito para você conseguir vencer. Mas Deus disse, e quando Josafá estava ali com aquele povo, todo aquele Judá olhando, observando, a fé de Josafá dizendo: não, ei, vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar a Ele, porque Ele pode nos socorrer, Ele pode nos dar libertação, Ele é o Deus da batalha, nunca perdeu a peleja e não vai ser agora. De repente, diz a igreja, diz a leitura que nós fizemos, de repente, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Jaziel era um sacerdote, um profeta que estava ali no meio do povo. E o Espírito do Senhor veio até Jaziel e disse: ei, para todo mundo e observa, escute. E Deus disse: olha que Deus disse através de Jaziel: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, a capital de Judá, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de... A peleja não é vossa, mas a peleja é de... Deus. A peleja não é minha, a peleja não é sua, a peleja não é do Carlos, não é da Daniela, a peleja não é do Luiz, a peleja não é do Johnny, a peleja é de Deus, a peleja é dele. Quando ele entra para ganhar a nossa causa, ele não entra para perder. E todo o povo ficou
diante de uma multidão que nos cerca.